assisti atentamente o jogo, né? Eu tenho a cabeça antiga ainda, embora jovem, embora eu seja bastante também jovem. Não valoriza tanto. Não valoriza Tô tanto. brincando. Eu tenho a cabeça antiga ainda em termos de futebol. A gente está sempre pensando muito em evolução, em ter elenco para o campeonato, para os campeonatos que vão ser disputados, para 38 rodadas de Campeonato Brasileiro. Eu ainda me pego a um pequeno detalhe que é antigo, que é você ter um time base que treine coletivo, se entrose e tenha a possibilidade de envolver o adversário pela sua capacidade técnica. Era assim que eu via futebol antigamente. Os grandes times, né, os times de uma situação financeira, por que eles venciam os menores? Porque eles tinham os melhores jogadores. E aí, com todo respeito ao Água Santa, com todo respeito mesmo ao trabalho do Pintado, pelo jogo que eu vi, né? Posso estar exagerando, mas pelo jogo que eu vi, nenhum jogador do Água Santa seria titular na equipe do Corinthians. Né? Só para fazer um paralelo entre eles. Mas tinha uma ideia de jogo, um jeito de jogar, uma maneira de jogar. Mesmo saindo perdendo aos 7 minutos, jogando em casa contra um grande. Ele tinha uma maneira de jogar, tecnicamente inferior. Por que eu estou falando tudo isso? Porque o Thiago Nunes, ele entrou duas linhas de 4 com 2 atacantes, né, com o Wagner Love se movimentando um pouco mais. O Wagner Love fez o gol no primeiro tempo e no intervalo foi tirado do time para mudança de esquema. E aí foi meio que emblemático. O Corinthians parou de jogar, parou de criar. Everaldo de um lado e Ione Gonzalez do outro, com a referência do argentino Mauro Bozelli. E aí ficou uma distância muito grande, porque o Luan ele é mais atacante do que meia, e aí ficou uma distância, eu percebi um buraco no meio, tanto que o Camacho vai ali, faz 2 faltas e acaba expulso. Então, assim, antes de qualquer coisa, da gente falar qualquer coisa, o Corinthians tem que montar um time base, que o torcedor saiba de cabeça. Não pode ser assim, sem nunca ter treinado com o time, o Pedrinho chega e é titular. Depois de treinar 2 semanas, ele é reserva. Acho que tem outros 2 jogadores que eu estava vendo ontem. Johnny Gonzalez acabou de chegar. Não, Jadson. É isso? O que tem, Jadson? Não é Jadson, não. Madison. Foi emprestado. Então, foi importante Fortaleza. Nos jogos contra o Guarani e agora não serve mais. O Gustavo entrou nos 2 jogos contra o Guarani, também já foi emprestado. Então, tá confuso. A preocupação, acho que a sua maior é essa, né? Porque tá confuso, eles estão com dificuldade. Tem hoje 4 ou 5 para sair. Hoje o Andrés pegou o Pedrinho de forma muito gentil. Vocês não viram atrás da árvore? Deu uma puxadinha na orelha do Pedrinho. É o Pedrinho só. Enfim, que as coisas não estão bem, o Pascoal, é público notório. Eu não sou a favor da torcida ir lá, da pressão, hostilizar jogador e fazer a pressão, não. Mas, cara, também tá um marasmo danado lá. Pelo lado do antigo Parque São Jorge, né? Agora chama o que lá? O CT Joaquim Grava. CT Joaquim Grava. Lá pelo lado do CT tá um marasmo muito grande. Tá na hora, para eu terminar, tá na hora do Thiago Nunes ter um time titular. Porque o Atlético Paranaense, tudo bem, tinha 3 anos de trabalho, ok, ele já estava lá há 3 anos, né? Então ele já conhecia os jogadores da base, tanto que quando ele vai ao profissional, ele traz os 3 melhores jogadores do Atlético Paranaense nas últimas 2 temporadas. Então tá na hora de decidir, escolher um time titular, né? Já que o Corinthians é tricampeão paulista, claro, o tetra seria sensacional, seria até inédito, né? É inédito. Não, o paulistano ganhou, não era amadora. O paulistano ganhou. Seria até inédito. Na época profissional não existe, seria fantástico. E acho que o Corinthians pode chegar a esse título. Mas acho que o primeiro objetivo do técnico do Corinthians, da torcida do Corinthians e do Esporte Clube Corinthians Paulista é ter um time base.
ter um time que a gente possa falar de qual é salteado, né? Que seja Cássio, Fagner, Pedro Henrique, Gil e Lucas Piton. Ele tinha o time na cabeça dele. Na cabeça era o Sid Clay lateral esquerdo e o volante é o Camacho. Sim, aí são jogadores que estão sendo questionados agora. Não, sim. Você substitui uma peça ou outra, mas quando você fala de um time, uma formação base, você fala também de um esquema tático. Concorda? Que aí você substitui aquele que estivesse se destacando nos treinos. O Pedrinho ele não pôde contar durante boa parte porque ele estava no pré-olímpico, um jogador importante, também não sabia se ele ia pro Benfica ou não. Não estou bancando aqui o advogado do Thiago Nunes, mas tem muita coisa para fazer. A gente volta a falar do Corinthians já. Não era o assunto do Corinthians. Não, tudo bem. Não, vamos até guardar essa tua fala para o Zinho também opinar, Edmundo, o Pascoal e o Rodrigo Bueno, porque é um assunto interessante, né? Hoje a gente estava discutindo no Giro Fox. Até me fizeram a pergunta, o Jackson me fez a pergunta. O técnico do Corinthians perdeu a mão? Eu falei, não é que ele perdeu a mão, ele não conseguiu colocar a mão ainda. Não é que ele perdeu. Ele não teve a mão ainda, não é? Então, quer dizer, está tudo muito... A cobrança é muito forte, início de trabalho, é verdade, não pode ficar fora da Libertadores, como realmente aconteceu, mas acho que a cobrança está muito forte para um início de trabalho. Todo mundo sabia que havia o risco de acontecer isso. E aí a torcida começa a pegar no pé, eu também não concordo, acho que não tem que importunar jogador em local de trabalho. Mas você e o Zinho já se acostumaram na época de jogadores a receber esse tipo de pressão, isso não acaba nunca, os dirigentes não conseguem acabar, inclusive alguns alimentam esse tipo de coisa, né? Que às vezes não tem coragem de cobrar jogador, não estou falando que é no caso do Corinthians, mas aí fica mais fácil jogar nas costas